Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje nós falaremos sobre propósito. Bom, a palavra propósito, ela vem do latim propósito e intenção, que carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante, tá? Quando a gente fala de intenção, a gente traz o aspecto, a essência, o sentido de intencionalização de resultados, buscando meios para os fins. Vou explicar, tá? A nossa consciência, ela está sempre direcionada para um objeto, tá? E esse objeto, por si só, ele não tem significado, ele não tem sentido nenhum. Somos nós que interpretamos esse objeto e damos sentido a ele. Esse objeto intencional, ele pode estar ausente no momento, pode não estar no seu ambiente, mas por você ter intencionalizado, ele cria um sentido único para você, né? Vou dar o exemplo de um cubo. Se a gente pega um cubo mágico, a gente olha ele de frente. A gente não consegue ver o que está atrás, mas devido às nossas recordações, experiências, a gente consegue preencher essa lacuna do que a gente não vê. Ou seja, a gente intencionalizou aquele objeto. Então a gente consegue visualizar a completude dele, tá bom? Passando para um lado mais abstrato, que a gente fala muito de sentimentos, essas coisas, né? Todo querer, toda vontade, todo desejo é alvo de um objeto desejado, é alvo de um objeto amado. Vou dar um exemplo. A gente ama nossos filhos, mas não é a todo momento que nós estamos com eles, certo? Bem, quando a gente sai para trabalhar, o objeto abstrato, que eu estou dizendo aqui, ele não está mais no nosso ambiente, porém ele já internalizou em nossa consciência. Então a gente tem uma intencionalidade, tá? E é por isso que eu digo, todo amor corresponde a um objeto a ser amado. Todo desejo corresponde a um objeto a ser desejado. Então, aquele objeto de desejo, estou falando no sentido figurativo, tá? Ele deixa de ser um fato e passa a ter um valor único para você. Tem um valor sentimental, um valor singular para você. Voltando, quando a gente fala de propósito ou de intenção, a gente está falando de pilares na vida, né? Ver o nosso objetivo, o nosso propósito com clareza nos ajuda a ser mais assertivo. Tá, Bruno, eu entendi, mas como assim sentido? Dá sentido a um objeto, a uma coisa, né? Como assim? Você já falou ou você já sonhou alguma coisa que não fez sentido para ninguém, só para você? Bom, isso é sentido, é algo singular, é único, tá? O sentido é a soma de todos os fatores psicológicos que ocorreram durante a sua vida. Então envolve tomadas de decisões, experiências, interações sociais. Se eu disser para vocês aqui um cachorro, automaticamente vem na memória de vocês, na lembrança, na consciência de vocês, 4 patas, peludo, grande ou pequeno. Agora, quando eu falo bonitinho, fofinho ou feio, monstro, isso é o sentido. É quando você tem uma visão singular, como eu falei antes, que preenche as lacunas, porque naquele momento aquele cachorro não está presente, então é você que dá as características, né? Quando você dá uma característica universal, que é 4 patas, você está dando um significado para aquele objeto que você escutou. Agora, quando você fala se é bonitinho ou se é feio, gosto ou não gosto, aí já entra na questão do sentido único e singular para você. Deu para entender? O sentido, ele pode ser vários, tá? Mas ele não pode ser qualquer um. Afinal, ele tem um grande valor para você. É importante você ter essa consciência de que é indispensável o vínculo entre pensamento e ação. Você não é ser que está sob a influência do ambiente. Você tem a capacidade de modificar isso, tá? Então você pode criar outras possibilidades, você pode se transformar, evoluir e alcançar essas possibilidades, tá? Quando a gente fala de propósito, a gente fala de projetar algo lá adiante, como eu já falei antes, tá bom? E muitas vezes a gente se pega pensando, será que eu consigo ou não? Bom, você consegue sim, você é capaz, você pode, porque você influencia o seu ambiente. Ah, Bruno, legal, mas eu nem sei se eu tenho propósito. Será? Talvez você tenha sim. Só que você nomenclatura isso de outra maneira. Então, seja um sonho, um objetivo, expectativa, missão, que seja. Talvez você tenha sim.
Propósito, então, é um desejo, uma intenção, uma realização, uma ânsia na busca de autoria, tá? Quando eu falo autoria, ela está mais relacionada com a contribuição que você deixará para o mundo do que a manutenção de vaidade, tá? A gente precisa aprender um pouquinho a separar essas duas questões. Ser referência, querer ser referência é ótimo, tá? Querer ser aplaudido, talvez não. A maneira como você começa a sua projeção, como eu já falei, é o que vai determinar o percurso feliz ou infeliz da sua trajetória. O propósito não é só correr, saber aonde quer chegar, né? Como uma corrida, né? Uma trajetória. Eu acredito que é dispor da energia necessária para você de fato conseguir o que você quer. Eu considero que o propósito esteja atrelado à motivação, independentemente do que você chama, se é força, espiritualidade, fé, coragem, não importa. Eu acredito que esteja literalmente vinculado à motivação. O que eu não considero muito bacana é que essas fórmulas mágicas que vende a ideia de que sem isso ou aquilo nós não podemos viver. E isso também inclui o conceito de propósito. Cara, vai lá, você consegue.